Fala galera, e finalmente foram definidos os primeiros confrontos dos playoffs da NBA e os 16 times que vão participar dessa fase. E lá no começo eu fiz algumas apostas sobre quais times eu achava que iam para os playoffs. E nesse vídeo a gente vai ver o que eu errei e o que eu acertei dessas apostas. Então, bora lá! Lá no final de julho a gente fez um vídeo aqui para o canal, eu dando as minhas opiniões de quais seriam os 16 times que se classificariam para os playoffs da NBA, agora na Disney, lá nessa bolha, por causa da pandemia do coronavírus e tudo mais. Então a gente vai ver nesse vídeo quais times eu acertei e quais eu errei. E para ficar mais fácil, eu vou colocar uma pontuação. O que eu acertei eu vou dar um ponto para mim, e o que eu errei eu vou dar um ponto de um erro, né? Um ponto negativo. Primeiro a gente vai falar sobre os times da Conferência Leste. E na Conferência Leste, a classificação ficou da seguinte maneira, já falando meus acertos e erros. E o primeiro colocado foi o Milwaukee Bucks, na verdade eles já estavam em primeiro, eles só mantiveram a posição deles, e eu também tinha apostado que o Bucks ia ficar nessa primeira posição. Então, nesse caso, foi um acerto. O segundo colocado era o Toronto Raptors lá no começo. Eu tinha apostado que ia ficar o Toronto em segundo, e o Toronto realmente manteve essa segunda posição. O terceiro colocado foi o Boston Celtics, e lá no começo eu também tinha apostado que o Boston ia ficar em terceiro. O quarto colocado ficou o Indiana Pacers, que aí já vem o meu primeiro erro. Eu tinha apostado lá atrás que o Miami ia ficar em quarto e não o Pacers. E aí o Pacers teve várias surpresas, né? Principalmente pelo TJ Warren aí, jogando demais. Na verdade, o que ele não tinha jogado na temporada até março, ele jogou nessa temporada, que foi algo que ninguém imaginava. Então, o primeiro erro aí, o Pacers ficou em quarto. E com a entrada do Pacers em quarto, o quinto colocado ficou o Miami. E também foi um erro meu. Eu tinha apostado que o Philadelphia 76ers ia ficar nessa quinta posição, mas no final acabou sendo o Miami. O sexto colocado no final ficou o Philadelphia 76ers, e eu tinha apostado que o Pacers ia ficar em sexto colocado. Essa questão do Philadelphia complicou muito para eles, eu até tinha apostado que eles iam ficar em quinto, porque durante essa bolha da Disney ali, alguns jogos o Ben Simmons e o Embiid não jogaram, inclusive agora só o Embiid voltou para o oitavo jogo para fechar essa temporada regular na bolha, e o Ben Simmons, os dois por causa de lesão, mas o Ben Simmons foi um pouco mais séria, então ainda estão vendo se ele vai voltar ainda para alguma fase dos playoffs. O sétimo colocado no final ficou o Brooklyn Nets, e eu tinha apostado que o Orlando Magic ia ficar nessa posição. Na verdade, eu tinha apostado bastante no time do Orlando. Eles até tiveram uma lesão bem séria de jogador aí no meio dessa temporada regular, então acabou complicando bastante, e o Nets acabou ficando nessa sétima posição. E aí a troca, né? Já que o Nets ficou em sétimo, o oitavo colocado ficou o Orlando Magic, e eu tinha apostado que o Nets ia ficar nessa posição. Para a Conferência Leste, eu tinha apostado que não ia ter play-in, então foi um acerto, porque realmente não teve play-in na Conferência Leste. E o último item da Conferência Leste é que eu tinha apostado que o Washington Wizards ia ser eliminado, não iria para os playoffs, e foi um acerto também. O Washington Wizards realmente ficou em nono lugar e foi eliminado. E dos 10 pontos possíveis, eu acertei só 5, 50% de aproveitamento aí. Não é um aproveitamento bom, mas aconteceram muitas coisas, né, na Conferência Leste que a gente não previa. Ninguém imaginava que o TJ Warren iria jogar tão bem para esse avanço do Indiana Pacers, e as lesões do Embiid e do Ben Simmons que ninguém previa também. Então acabou prejudicando um pouco o time do Philadelphia. E também essa troca do Orlando e do Nets ali, que eu acabei apostando, na verdade, um pouco mais confiando no time do Orlando, mas eles acabaram ficando em oitavo. E fechando a Conferência Leste, vamos falar quais vão ser os primeiros confrontos aí no primeiro round dos playoffs da NBA, que seriam as oitavas de final. Então os jogos vão ser entre o primeiro e o oitavo colocado, que é o Milwaukee Bucks e o Orlando Magic. O segundo colocado e o sétimo colocado, que é o Toronto Raptors e o Brooklyn Nets. O terceiro colocado contra o sexto colocado, que foi o Boston Celtics contra o Philadelphia 76ers. E o quarto colocado contra o quinto, que no final ficou o Indiana Pacers contra o Miami Heat. E agora vamos fazer análise para os times da Conferência Oeste. Na Conferência Oeste, a classificação ficou da seguinte maneira. Em primeiro lugar
era o Lakers lá atrás, e eu tinha apostado que ia ficar o Lakers, e no fim ficou o Lakers mesmo, então foi um acerto. Apesar de que o Lakers não jogou muito bem nesses jogos da bolha não, viu? Então ele teve uma vantagem ali, porque o Lakers já vinha com uma vantagem de vitórias bem boa contra o Clippers, que estava em segundo, mas não jogou muito bem não. Espero que tenha sido meio que proposital e o Lakers tenha tirado um pouco a mão nesses 8 jogos aí, porque ele meio que já estava classificado, né? Então espero que agora nos playoffs eles voltem com tudo. O segundo colocado era o Clippers. Eu apostei que ia ficar o Clippers e realmente ficou. O Clippers ficou em segundo colocado. Na terceira posição ficou o Denver no final e eu também tinha apostado que o Denver ia ficar nessa segunda posição. E um comentário foi o Bol, que jogou vários jogos muito bons nessa bolha. O Jokic jogou muito, ele já estava jogando muito bem na temporada, né? Ele só reforçou um pouco. Michael Porter Jr., que jogou muito esses últimos jogos aí na bolha na Disney, e também foi outra surpresa no time do Denver. E em quarto colocado ficou o Houston Rockets. Eu tinha apostado que o Houston iria avançar, ele estava ali na sexta posição. E com o James Harden, com o Westbrook no mesmo time, não tem como, né? Então, realmente, eu acreditei bastante no Houston, ainda tô acreditando, e eles pegaram essa quarta posição aí. O quinto colocado ficou o Oklahoma City Thunder. Eu também tinha apostado que eles iam ficar nessa posição, pela liderança aí do Chris Paul, e o sexto homem da temporada, na minha opinião. Ainda não saiu o resultado, mas o Dennis Schroeder, pra mim, vai ganhar esse prêmio. Em sexto colocado ficou o Utah Jazz. Eu tinha apostado que o Utah Jazz ia terminar nessa sexta posição. O Utah Jazz acabou caindo aí a posição, pela posição que ele tinha começado lá no começo da bolha. E o Utah Jazz realmente, sim, apesar de ter o Donovan Mitchell, o Gobert ali, que é um jogador de defesa incrível, um dos melhores da NBA, e o Donovan Mitchell, um marcador de pontos ali muito bom, mas em geral ali eu não estava acreditando muito no time do Utah e acabou se mantendo, né? Eles ficaram nessa sexta posição. Em sétimo ficou o Dallas Mavericks e eu também tinha apostado que o Dallas ia ficar nessa sétima posição. O Dallas teve o Doncic, na verdade, nesses jogos da bolha, ele não jogou tão bem igual ele estava jogando na temporada até março, antes da parada pelo coronavírus. O Porzingis jogou bem até os jogos e o Marjanovic jogou vários jogos bons, que é o gigante aí, né, de 8.000 metros de altura do Dallas Mavericks. Jogou muitos jogos bons até e foi até que uma surpresa. E a oitava posição, depois de jogar um play-in, eu já vou falar do play-in, ficou com o Portland Trail Blazers. E eu também tinha apostado que o Portland ia pegar essa oitava posição. Com uma performance incrível aí do Damian Lillard, do Carmelo Anthony, do CJ McCollum, que jogou muito no jogo do play-in, que eu já vou comentar. Então o time do Portland tá muito bom e vai dar trabalho pro Lakers, viu? Na questão do play-in pra Conferência Oeste, eu tinha apostado que ia ter um jogo de play-in, então esse foi um acerto. E dentro desse play-in, eu tinha apostado que ia ser entre Memphis e Portland, e foi o que aconteceu também foi um acerto. Esse jogo de play-in aconteceu ontem, eu tô gravando o vídeo no dia 16 de agosto, então foi no dia 15. Foi um jogaço disputado bola a bola do começo do primeiro quarto até os últimos lances ali do jogo, que o Carmelo Anthony matou uma bola de 3 para meio que sacramentar a vitória aí do Portland, mas foi um jogaço. O CJ McCollum jogou muito, Damian Lillard deu umas enterradas muito top. Para quem ama o basquete, foi um jogo maravilhoso, porque era a pressão ali que o Memphis tinha que ganhar o jogo de ontem para buscar um jogo hoje, porque ele tinha que ganhar 2 jogos, e o Portland lutando também para ganhar o jogo de ontem e já garantir essa vaga nos playoffs, que foi o que aconteceu. E dos eliminados eu acabei acertando todos também, nas minhas apostas lá atrás, que foram o Sacramento, o Pelicans, o Memphis, o Spurs e o Phoenix Suns. E o Phoenix Suns, na verdade, eu tô anunciando aqui que eu acertei que eles seriam eliminados, mas com muita tristeza, porque o que esse time jogou agora nessa bolha da Disney não tá escrito. Eles fizeram a incrível marca de 8-0. Eles ganharam todos os 8 jogos que jogaram ali nesse final de temporada regular. E o Devin Booker jogou demais, tanto que ele foi eleito para o time ideal aí da bolha da Disney.
E o melhor técnico desses 8 jogos foi o Monty Williams, que é o técnico do Phoenix Suns. Então, assim, muito legal de ver, né, o time do Phoenix ganhando, ressurgindo das cinzas ali, vamos dizer assim, né? E legal pela franquia de Phoenix também, né, que já vinha há muitos anos com não tendo um time bom. E acredito também que seja uma chance, né, até de investimento para os próximos anos para o Phoenix. Pegarem alguns jogadores ali, se juntarem com o Devin Booker e formarem um time que brigue mais para os playoffs, que chegue realmente mais perto, talvez até pelo título a médio prazo. Então, na Conferência Oeste, dos 11 pontos possíveis de apostas que a gente fez ali atrás, eu acertei todos. Então foi 100% de aproveitamento aí na Conferência Oeste. E os confrontos no primeiro round, as oitavas de final da NBA para a Conferência Oeste, ficaram da seguinte maneira. O Lakers, que é o primeiro colocado, vai enfrentar o Portland, que ficou em oitavo. O Clippers, que ficou em segundo, vai enfrentar o Dallas, que ficou em sétimo. O Denver Nuggets, que ficou em terceiro, vai enfrentar o Utah Jazz, que ficou em sexto. E o Houston Rockets, que ficou em quarto lugar, vai enfrentar o Oklahoma City Thunder, que ficou em quinto. Então, a pontuação final dos 21 pontos possíveis aí de apostas que eu fiz lá no começo, eu acertei 16. Um aproveitamento aí de 76%. Tá bom, vai. Não foi uma coisa tão grande assim, mais de 80, 90 ou até tudo. Mas, pô, 76% ali, 16 de 21, tá bom. E um último comentário aí, eles anunciaram, além disso tudo, né, os prêmios, né, para as melhores performances aí dessa bolha ali na Disney. E os premiados foram com toda a justiça. Acho que eu nunca concordei com os prêmios, tanto igual eu concordei com a NBA nessas premiações, que foram: o MVP foi o Damian Lillard, o melhor técnico foi o Monty Williams, do Phoenix Suns, e o quinteto ideal ali, o time ideal, os 5 melhores jogadores, foram o Devin Booker do Phoenix, Damian Lillard do próprio Portland, o Luka Doncic do Dallas, o TJ Warren do Indiana Pacers e o James Harden do Houston Rockets. Então é isso, galera. Dê um like se gostou do vídeo, que isso faz com que esse vídeo chegue cada vez a mais pessoas pelo YouTube. Se inscreva no canal se não for inscrito para receber cada vez mais conteúdo aqui no canal sobre basquete. E deixa um comentário aqui o que achou do vídeo. Então é isso, valeu, falou!